Em um posicionamento inédito, os Estados Unidos mudam de postura e passam a autorizar a Ucrânia a utilizar armamentos americanos em ataques diretos contra o território russo. Além disso, Donald Trump é considerado culpado em 34 acusações relacionadas a crimes fiscais e contábeis. Será que, mesmo condenado, ele poderá disputar as eleições presidenciais no final do ano contra Joe Biden? Se você quiser entender estes e outros temas das atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanhe no canal. Faça aí sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, olha só a manchete da quinta-feira, 30 de maio. Estados Unidos dá permissão à Ucrânia para atacar solo russo com seu armamento para defender a região de Kharkiv. Só para lembrar, até ontem, os Estados Unidos condicionavam o apoio militar à Ucrânia, o envio de armas à Ucrânia, ao não uso destas armas diretamente contra o território russo. Mas, diante aí dos últimos acontecimentos, diante dos avanços russos no nordeste do território ucraniano, os Estados Unidos mudaram de postura. Dá só uma olhada. A decisão de Biden marca a primeira vez em que os Estados Unidos permitem respostas militares em bases de artilharia, mísseis e centros de comando dentro das fronteiras de um adversário armado nuclear. Aqui uma referência à Rússia, que é uma potência nuclear. Autoridades dos Estados Unidos insistiram, no entanto, que a permissão se estendeu apenas ao que eles caracterizaram como atos de autodefesa, para que a Ucrânia pudesse proteger Kharkiv. Então, essa permissão ela não se dá em todas as situações. A permissão se dá apenas para que a Ucrânia possa proteger, dá uma olhada no mapa, a região de Kharkiv, aqui no nordeste do país. Aqui no mapa aparece escrito Kharkovia, mas é o mesmo que Kharkiv, tá? Às vezes aí quando se traz uma expressão estrangeira para o português, pode variar a grafia. Não confundir Kharkovia com Cracóvia, que fica na Polônia. Então, nessa região aqui, ó, nordeste da Ucrânia, desde o início de maio, a Rússia vem fazendo grandes incursões militares e a Ucrânia, por outro lado, não tem conseguido se defender. Então, para dar aos ucranianos um fôlego a mais, uma força maior de defesa, os Estados Unidos e outros países também da OTAN passaram a permitir de maneira pontual o uso dessas armas contra o território russo. Dá uma olhada aqui no que disse um oficial dos Estados Unidos em relação ao uso dessas armas. Ó. Nossa política com relação à proibição do uso de mísseis ou ataques de longo alcance dentro da Rússia não mudou. Referindo-se aí, disse ele, referindo-se a um sistema de artilharia fornecido à Ucrânia que tem a capacidade de atingir profundamente o território russo. Então, para ficar claro, a Ucrânia pode utilizar armas americanas contra o território russo? Agora sim, já está permitido esse uso, mas não em qualquer situação. Ele foi autorizado apenas para a defesa da região de Kharkiv. Por consequência, esses ataques provavelmente deverão se concentrar aqui, ó, em território russo, mas nas regiões adjacentes à fronteira da Rússia com a Ucrânia. Vamos acompanhando aí para ver de que forma exatamente a Ucrânia vai fazer o uso desses armamentos. E aí, além dos Estados Unidos, outros países da Europa, outros membros da OTAN, também caminham nesse mesmo sentido em autorizar o uso dessas armas pela Ucrânia. Dá uma olhada. Estados Unidos e aliados desafiam a ameaça nuclear de Putin e liberam o uso de armas contra a Rússia. Perante os ataques russos contra a região de Kharkiv, a partir de posições localizadas na zona fronteiriça russa imediatamente adjacente, a Ucrânia tem o direito garantido pela lei internacional de se defender contra esses ataques. Por isso, também pode utilizar as armas fornecidas com este propósito, incluindo as que enviamos. Essa fala é do Stefan Hebestreit, que é o porta-voz do chanceler alemão Olaf Scholz. Então aí a Alemanha também autorizando o uso dessas armas. O Reino Unido já se manifestou de maneira parecida, a própria França de Emmanuel Macron. Então, fazendo aqui uma analogia, é como se lá no início da guerra, pouco mais de 2 anos, nós tivéssemos um elástico levemente esticado. E aí, à medida que o tempo foi passando, esse elástico está sendo esticado cada vez mais. Ou seja, se até pouco tempo, de forma alguma, essas armas ocidentais poderiam ser usadas contra o território russo, agora elas já podem ser usadas. Ou seja, o elástico esticou um pouco mais. E aí o questionamento, a dúvida que fica para nós, né, que acompanhamos aí de longe a guerra, é até que ponto esse elástico continuará sendo esticado e vai resistir?
ou chegará um momento que o elástico vai se romper e aí teremos uma guerra amplamente aberta envolvendo diretamente OTAN, envolvendo do outro lado a Rússia e aliados e quem sabe aí com emprego até mesmo de armamento nuclear de destruição em massa. Então, sigamos aí acompanhando, mas com esse medo, né, com essa tensão de que a qualquer instante uma guerra mais ampla possa ser deflagrada. Vamos torcer que isso não ocorra. E resta nos acompanhar também para saber qual será a reação diante desses recentes anúncios aí vindos principalmente dos Estados Unidos, qual será a reação de Vladimir Putin. A nova permissão concedida por Biden levanta uma nova questão. Como a Rússia reagirá aos ataques que empregam armas americanas dentro do seu território? É impossível saber exatamente onde o presidente Putin traçará a sua linha vermelha, ou seja, impossível saber de fato como que ele vai reagir. A Rússia vinha alertando que responderia de maneiras não especificadas se os Estados Unidos mudassem sua política, como agora anunciou ter mudado. Na semana passada, por exemplo, quando surgiram rumores de uma mudança iminente, a Rússia realizou exercícios com armas nucleares táticas. Falei sobre isso em vídeos anteriores. Armas nucleares táticas são aquelas que têm um poder de destruição mais limitado, diferente das grandes ogivas nucleares que têm uma capacidade de destruição muito mais ampla, né? Armas de destruição em massa, diferente dessas armas nucleares táticas. Esses testes foram uma sinalização para Washington, né? Na época foi uma tentativa da Rússia de tirar Washington, tirar os Estados Unidos de ideia de permitirem isso que eles agora permitiram. Então, esses ataques ainda não foram feitos pela Ucrânia. Quando eles ocorrerem, se é que de fato ocorrerão contra território russo, aí nós saberemos exatamente como os russos reagirão a isso. Beleza? Seguindo aqui, é importante mencionar também o que ocorreu ontem nos Estados Unidos da América. Donald Trump se tornou o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos condenado em ação criminal. Júri composto aí por 12 pessoas, os 12 votaram pela condenação dele, hein? O júri considerou o republicano culpado por fraudar documentos para encobrir pagamentos à atriz pornô. Ex-presidente ainda poderá concorrer à Casa Branca. É isso mesmo. Mesmo condenado, gente, ainda não saiu, por exemplo, a sentença dele. Se ele será, por exemplo, condenado à prisão ou a uma pena alternativa. Mesmo que seja condenado à prisão, dificilmente ele será preso, porque o crime não prevê um longo tempo de prisão, mesmo assim ele pode recorrer em liberdade, e ainda que ele pegue aí a maior pena possível, não há nada na legislação dos Estados Unidos que proíba um condenado a concorrer à presidência dos Estados Unidos, o que não deixa de ser algo curioso, né? Como que aquela que se gaba de ser a mais importante, a mais desenvolvida democracia, como que não há nada na legislação que proíba condenados de concorrerem ao principal posto, que é o posto de presidente da República. Então, mesmo se condenado, Donald Trump poderá sim concorrer às eleições presidenciais e se eleger e tomar posse normalmente. No Brasil, por exemplo, ele não teria essa permissão, né? No Brasil existe a chamada Lei da Ficha Limpa, que ainda que tenha uma série de falhas, é um dispositivo a mais para garantir aí que criminosos não concorram a eleições, seja para quais cargos forem. E repito, lógico que tem uma série aí de falhas, não quero entrar nos detalhes agora, mas é algo a mais que os Estados Unidos não dispõem e é inclusive um ponto de crítica aí à democracia daquele país. Além disso, resta saber também como que essa condenação vai afetá-lo em termos de popularidade eleitoral. É incerto ainda se isso vai prejudicar Donald Trump ou se não vai mudar nada, ou se por outro lado pode beneficiá-lo. Há quem argumente que isso poderá ser usado e será usado por Trump para afirmar que ele está sendo perseguido pela justiça dos Estados Unidos. Inclusive ontem, na saída do tribunal, ele fez declarações à imprensa mais ou menos nesse sentido, né? Que era uma perseguição, que o juiz era parcial, lembrando que a decisão não foi dada pelo juiz, mas sim por um corpo de jurados. 12 pessoas, as 12 pessoas votaram pela condenação dele. Então pode ser que ele utilize isso para se colocar no papel de vítima e, quem sabe, ganhar ainda apoio popular nas eleições do final do ano. Mas é impossível cravar algo aqui, que com certeza ocorrerá, precisamos acompanhar para ver o desenrolar de tudo isso. E um fato aqui que não deixa de ser curioso é que a Rússia se manifestou em solidariedade a Donald Trump. Dá uma olhada.
Kremlin critica a condenação de Trump e fala em meios ilegais para eliminar rivais políticos. Essa manifestação foi feita pelo Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Vladimir Putin. Dá uma olhada no que ele disse. Se falarmos sobre Trump, o fato é que simplesmente há, na prática, a eliminação de rivais políticos por todos os meios possíveis, legais e ilegais, é óbvio, disse aí o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Aqui eu não poderia deixar de apontar, sob certo aspecto, a hipocrisia dos russos em falar em eliminação de rivais políticos, né? Se há alguém que sabe muito bem eliminar rivais políticos, é o atual governo russo. Você acompanhou aí nas recentes eleições que ocorreram em março no país, que uma série de opositores a Vladimir Putin foram proibidos de participar do pleito. Há inclusive aí casos de opositores que misteriosamente morreram, né? E não puderam competir contra Vladimir Putin, não apenas nessa última eleição presidencial, mas também em eleições anteriores. Mas enfim, fica aí o fato, né? E o fato é essa solidariedade do governo de Moscou em relação a Donald Trump. Inclusive, existe aí um histórico de grande proximidade entre Donald Trump e Vladimir Putin, inclusive com trocas de elogios, e muito se fala, né, que caso Trump seja eleito, isso pode, sob certo aspecto, beneficiar os russos, porque há vários discursos dele prometendo acabar com a guerra, do Trump prometendo acabar com a guerra no dia seguinte à tomada de posse dele como novo presidente, ou mais uma vez presidente dos Estados Unidos. Suspeita-se que ele possa cortar totalmente a ajuda militar e financeira que os Estados Unidos dão à Ucrânia. Se isso ocorrer, muito provavelmente a Ucrânia não terá outra alternativa a não ser assumir que perdeu a guerra e abrir mão dos territórios que já foram conquistados pelos russos. Mas só o tempo nos dirá de fato o que vai acontecer. Valeu, meu povo! Escreva aí nos comentários o que você pensa sobre tudo isso que eu acabei de te contar. Se gostou do vídeo, deixa aí seu like. Se não gostou, deixa o dislike. E nos vemos no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!